You don't choose where you're born. But if you have a profession, it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. Seja bem-vindo ao Brazilian Expat Podcast. Sejam extremamente bem-vindos ao Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com Thaís Yoshimura, que está em Berlim, foi aluna do programa WAR, e está aqui com a gente para falar um pouco sobre como que foi a expatriação dela dentro da área de biomedicina. Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada, senhor Vinícius Amperdini. Ó, pessoal, antes da gente começar, tá? A gente vai revelar uma parada importantíssima, é um segredo aí que eu e a Thaís temos. No finalzinho desse podcast, tá? Não vai ser agora, não. Então, no finalzinho vocês vão ter aí... Tuned. Se quiser saber o segredo, vai ter que... Stay tuned. Vai ter que bear with us até o final. Exatamente, sobre o nosso relacionamento que tem alguns anos aí. Thaís, seguinte, se apresente para o pessoal, fala para eles aonde você está hoje e a sua profissão. Bom, meu nome é Thaís Yoshimura, tenho no auge dos meus 36 aninhos, muito jovem, né, gente? Mas estou aqui em Berlim, Alemanha, e sou biomédica de formação, mas assim que eu me formei, enfim, entrei na área de medical devices e entrei como especialista de produtos, me desenvolvi como profissional, acabei caindo na área de marketing e agora acabei também mas acabei buscando a oportunidade de mudar de área novamente e estou trabalhando agora com treinamento de vendas. Sensacional. E aí, mas como que começou esse processo? Porque o final é bem legal, né? O final que você fala, pô, cheguei, tô aqui na Alemanha trabalhando. Parece que foi rápido, né? Parece que foi rápido. Outra coisa, você chegou aí na Alemanha porque você tem passaporte europeu, né? De forma alguma, né? Não tenho passaporte europeu, não tenho passaporte japonês, poderia, né? O sobrenome talvez facilitaria, mas não é muito difícil o passaporte japonês. E que me perguntaram em algumas das entrevistas de você tem algum outro passaporte? Porque em alguns processos, novamente, muitas empresas auxiliam sim no processo, mas existem as empresas que não estão interessados ou enfim, não querem fazer o processo, então eles perguntam se você tem algum outro passaporte, além do brasileiro, que não é o meu caso, então eu vim com o meu passaporte brasileiro mesmo, na fé, na raça e na coragem. Tá bom, então você está na Alemanha, bem empregada, expatriada, você não tem passaporte europeu, então você estudou em Harvard. Claro, né, porque família nobre. É? Também não. Estudou fora do Brasil, assim? Fez faculdade fora do Brasil? Melhor, escola pública do Brasil, entendeu? Escola pública ali, papai e mamãe batalharam muito para o colegial, a gente migrar para uma escola particular e ter um pouquinho mais de preparo, mas foi tudo na base da raça, de muito trabalho, não só meu, mas da minha família também, então foi uma construção. Tudo Legal. Que eu tenho hoje foi uma construção de todos os lados, muita gente ajudando, e, enfim, família sempre presente, logicamente muito esforço, mas nada de glamour, não teve nada de bercinho fácil, passaporte, condição de pagar um estudo fora, nada disso. Legal. Então vamos começar do começo. Fala um pouquinho aí sobre você, de onde que você e como que veio essa ideia sua de trabalhar fora do Brasil um dia, como que foi esse processo na sua cabeça, porque eu acho legal a gente falar de onde a gente começou, porque como o podcast ele é focado para pessoas de todas as idades, todas as pessoas que querem se expatriar um dia, vai ter muita gente que vai se alinhar aí a você, que, pô, demorou, né? Não foi um processo de um ano, você se expatriou com 35 anos de idade, mas esse processo começou lá atrás. Então, fala aí para o pessoal de onde você é, como começou esse processo. Eu acho que eu vou ser um daqueles exemplos, gente, não desanima, porque eu, no auge dos meus 22, 23 anos, eu pensei que eu seria expatriada muito rápido, porque muito antes disso, eu já pensava nessa vida internacional, mas vamos lá, começando do começo, né? Então, sou de São Bernardo do Campo, né, São Paulo. Coincidência, hein? Nasci, né? Que coisa, né, gente? São Bernardo do Campo, uma cidadezinha pequena, mas todo mundo é de lá. Eu também, Caramba! Então, sou de lá, me criei lá, fiz tudo por ali na educação toda, e
para falar a verdade, referente a da onde que veio essa vontade, né, de viver uma vida expatriada, ou de morar fora, eu não tinha ainda, desde pequena, eu tinha essa vontade de morar fora, não tinha ainda esse plano de ser expatriada, de conseguir um emprego fora. Minha vontade era achar um jeito de morar fora, achar um jeito de passar um tempo fora, viver uma experiência Legal. fora. E isso desde pequena, não sei porquê, sempre fui apaixonada pela língua inglesa. Eu lembro ali, eu com os meus primos, né, um em Uhum. particular, que a gente gostava muito de assistir filmes no geral, gostava muito de, né, ver os filmes ali. Eu, desde pequena, também colocava, quando começou essa vibe aí de HBO, que na época era um negócio que ninguém tinha, e Aham. quando eu tinha a oportunidade de ver um filme na HBO, eu mexia ali no controlinho para deixar o áudio, né, original em inglês, e a legenda também em inglês, porque com o som do áudio ali, eu lendo como que eram as palavras, eu fui aprendendo bastante coisa no vocabulário do inglês, mesmo sem fazer aula de inglês. Porque, como eu falei, eu fiz escola pública, Sim. então, até a oitava série foi escola pública. Infelizmente, o ensino era defasado. Então, eu me lembro que eu comecei a ter o contato com a língua inglesa quando eu já estava na sétima ou oitava série. E foi muito básico do inglês. Mas eu já sabia muita coisa, porque eu tinha essa coisa de gostar da língua inglesa, então eu já tinha Sim. aprendido muita coisa pelo som. Então, mesmo conversando com pessoas que sabiam já o inglês, que tiveram a base forte, eu consegui entender uma coisinha ou outra, mas o boost veio quando eu passei para o colegial e, graças a Deus, meus pais tiveram a condição de me colocarem numa escola particular e eu consegui correr atrás do prejuízo, né, dessa defasagem do Sim. ensino e ir atrás, ali, batalhar no inglês. E eu lembro que foram algumas pequenas vitórias, assim, né, eu comecei na escola particular e eu lembro que teve um teste de inglês que era para separar as turmas, quem já Uhum. sabia um pouquinho a mais e quem tinha que começar do zero, a base. E nesse teste, eu me lembro que tudo que eu fiz, eu ia lendo e percebendo como que soava, o que soava melhor das frases. Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, porque em termos de gramática, concordância, eu não tinha tido essa base, Sim. mas de ler e prestar atenção no som da frase, o que ficava, o que parecia melhor e mais correto, eu fiz esse teste inteiro assim. E, para minha surpresa, eu passei para a turma de quem já tinha um nível de inglês mais avançado. Mais avançado. Olha só. E Eu sim, acho, eu acho engraçado, né, que nenhum de nós, assim, que vem da base, né, a gente teve um role model, né, que a gente pudesse chegar e falar, pô, é possível trabalhar fora do Brasil e trabalhar bem. Eu acho que até do seu lado, né, então teve muita gente que na época que a gente estava crescendo ia para o Japão, mas todo o conceito de ir para o Japão era o quê? A pessoa ia para o Japão para ganhar dinheiro, trabalhar de qualquer coisa e voltar para o Brasil e aí conquistar, né, alguma coisinha ali no Brasil. Não existia o prospecto de uma pessoa sair do Brasil ou para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar. por uma Bem, carreira não tinha internacional. isso, não tinha isso. Então é engraçado, né, que nós estamos fazendo, construindo a primeira geração da carreira internacional dentro de nossas áreas, que eu acho uma coisa maravilhosa, né? E Sim. espero que muitas pessoas lá na frente possam ver que, pô, olha que luxo que é você poder fazer um plano para sair do Brasil dentro da sua área. Mas quando a gente olha, né, 15, 20 anos atrás, isso era. Não tinha possibilidade nenhuma. Para a gente sair do Brasil que fosse, já ia ser uma parada totalmente nova, porque ninguém tinha saído antes, né? Exato. E que era o meu sonho inicial. Meu sonho era esse, de eu quero dar um jeito de sair do Brasil para viver uma experiência fora. Como eu falei desde pequena, não sei porquê, não sei de onde veio, mas Sim. inclusive conversando com a minha mãe, ela fala: olha, desde cedo você tinha essa vontade. Não sei porquê. E, enfim, e com essa vontade aprendi o inglês, porque sempre gostei da língua, graças a Deus. Gostei da língua e tinha facilidade com a língua, então os cursos que eu fiz também, como eu falo, no curso de inglês você tem que saber o que você precisa. Então, não é só você entrar num curso e receber todo o conteúdo, mas é você identificar aonde você tem mais problemas e realmente extrair o de melhor que cada curso tem. Porque muita gente me perguntava assim, mas
o seu inglês é muito bom, me fala que escola você fez. E aí todo mundo acha que eu fiz a melhor das escolas, a mais cara, sei lá, cultura inglesa, que era mais caro, ou o CEULEP, que era o mais caro também, cursos bem estruturados. E, cara, fiz CNA em São Bernardo, entendeu? Fiz lá a CNA, quando eu entrava numa turma que eu não gostava do professor, eu não gostava da didática, eu pedia para mudar, porque eu sabia que eu precisava de um professor com uma didática que eu gostasse para eu aprender. Então, independente de onde você esteja, independente do curso, você tem que saber quais são os seus problemas e trabalhar neles para você desenvolver o inglês, e que eu acho que foi a minha primeira conquista nessa trajetória de, ok, quero viver uma experiência internacional. Então, uma vez que eu tive o inglês, agora eu já estou preparada, já posso começar a brincar. Eu colocaria de uma maneira diferente. Eu colocaria que você provavelmente, a palavra correta, você teve a responsabilidade pelo seu ensino, pela sua aprendizagem. Eu acho que muitas pessoas entram na escola de inglês e colocam a responsabilidade no professor, na escola, falou, pô, tô pagando. Como assim? Eu tô pagando e não tô aprendendo? Tô pagando, pô. Ao invés de falar, pô, peraí, nessa escola aqui muitas pessoas se formaram. Então, se talvez eu estiver tendo uma experiência difícil com o professor, então é um problema com o professor, eu vou mudar. E você pode. Você tem total direito de pedir para mudar de professor. Você tem total direito de pedir, né? Porque se você está fazendo a sua parte, a escola também vai te ajudar. Então, eu acho que muita gente pensa que é só entrar no CEULEP, quer dizer, não sei nem se a gente pode falar isso aqui online, né? Mas é só entrar em qualquer escola de inglês e você miraculosamente, né? Vai receber aí a educação e vai conseguir ter a fluência no inglês. Então, eu acho muito importante frisar isso, né? Que inglês... E tem outra coisa. Quando a gente pega essa questão de aprender inglês, aprender inglês não é que nem fazer risoto, sabe? Eu acho que a pessoa pensa que é você ler uma paradinha aqui no inglês e fazer 2 vezes por semana e vai estar tudo certo. Eu, quando estava aprendendo inglês, eu lia dicionário todo dia. Sim. Eu, quando eu estava aprendendo inglês, eu terminava a aula e 90% do que eu aprendia no inglês não é na aula. A aula é o direcionamento. Sim. Aonde você realmente aprende é em casa. É assistindo... Escutar música, assistir filme, ler livros, até conseguir oportunidades, né, de conversação. Hoje muita gente faz isso, então você tem vários aplicativos, enfim, sites que juntam essas pessoas. Então, eu quero aprender uma língua em comum, sim, vamos ali, todo mundo vai testar e conhecer. Novamente, é que depende muito o que você, como eu falei, você precisa entender o que você precisa para aprender aquilo que você está se propondo. Exato. Porque o que você precisa é uma didática boa, é um livro bom, um conteúdo bom. Realmente, eu acho que essas escolas maiores que são mais organizadas, tem todo o material, tem um monte de pesquisa, por isso que eles desenvolveram o material, pode ser que te ajude. Mas dependendo do que você precisa, como eu falei, para mim não era só isso, não era ter o conteúdo, livros e a estrutura da escola, não. Para mim eu tinha coisas específicas que eu precisava trabalhar e para isso eu encontrei, por exemplo, em escolas que nem eram tão renomadas quando a gente comparava com as outras grandes e muito mais caras, os cursos, né, mais renomados, ou inclusive fazer um curso no exterior. Então, tudo bem, eu também fiz um pequeno, também para finalizar ali a conclusão do meu inglês, após o curso, não após, no meio do meu curso de inglês, eu também, graças aos meus pais, que também batalharam muito comigo, eles conseguiram pagar um intercâmbio para mim. Eu fiquei 1 mês no Canadá para entender como que era a língua, confirmar se tudo que eu achava que eu sabia, eu realmente sabia. Que eu me lembro que o meu maior medo quando eu fui nessa viagem era o que eu mais queria na vida, ter uma experiência internacional. Mas quando eu entrei ali no avião, que eu falei, bom, vamos para o Canadá, o meu maior medo era pensar, né? De quando eu chegar lá, as pessoas não vão me entender. Todo mundo aqui no Brasil fala que eu sei falar inglês, que é um medo muito natural, né? Exato. E aí chego lá, primeira coisa que eu vou falar com a primeira pessoa que eu ver, ninguém vai entender o que eu estou falando. Esse era o meu maior medo, e graças a Deus, quando eu cheguei lá, as pessoas me entendiam. Então, graças, ótimo. E foi até um boost, porque quando eu voltei do curso, eu fiz uma nova prova, esses testes, né, para subir de nível na escola que eu estava, e dali mais 6 meses eu concluí o meu curso, e graças a Deus,
novamente, não é que um diploma vai fazer a diferença na sua vida, porque hoje em dia o inglês não é o diploma que faz a diferença. Porque muita gente se formou comigo ali. O nível de inglês que eu tinha comparado com todo mundo ali, todo mundo tinha um nível muito diferente. Então, o inglês, o que vai comprovar é quando você entrar numa entrevista e ele falar, vamos fazer uma entrevista. Quer dizer, se você aplica para uma vaga internacional, é lógico que o seu inglês, infelizmente, né? Você precisa ter o inglês ali na ponta da língua, tem que estar fluente, você precisa se expressar bem e precisa. Uma entrevista em português já é difícil por isso. Você precisa se vender, você precisa falar as coisas certas, explicar o que você faz, por que você é essencial, o que você pode agregar para a empresa, para essa vaga que você vai entrar. Então, para isso, a gente precisa de uma articulação sensacional. A mesma que a gente tem em português, a gente também precisa no inglês. Vamos chegar nessa questão lá. Ó, primeira coisa, então. Você chegou nessa identificação que o inglês era uma parada que, se você quisesse sair do Brasil, você precisava... Quer dizer, que se você quisesse ter uma experiência fora do Brasil, você já precisava ter o inglês. Então, você foi lá, focou... Eu vou chegar no nível bom de inglês, mesmo com, né, não tendo tanta condição, fez um curso de inglês, arrebentou nesse curso de inglês e teve a oportunidade de passar um mês no Canadá. O que esse mês te deu? Esse mês me deu a certeza que eu não iria morar no Brasil. Com quantos aninhos? Com 21 aninhos. Lembro que eu cheguei lá, que perrengue, né? Pegar táxi. Eu lembro que eu encontrei alguns brasileiros também no voo, ali no aeroporto. Ai, vamos rachar táxi, porque é muito caro, né? Vamos aproveitar e racha táxi. Você chega nesses cursos de intercâmbio, a hospedagem que você pega é a hospedagem para você... Fica na casa de uma pessoa, e geralmente a casa dessas pessoas são casas de pessoas que eles precisam do dinheiro, por isso que eles aceitam receber em casa, exatamente, são pessoas humildes. E, novamente, a sorte aí jogando do meu lado, porque eu peguei táxi com 2 pessoas, né? Um menino e uma menina. E a gente dividiu o táxi, então, e a minha casa era a última. Então, eu passei na casa da menina e passei na casa do menino. E eu lembro quando a gente chegou com o táxi na casa do pessoal ali, eram umas casas, era um pessoal... Bem estranho. Bem estranho, mal educado. Até, assim, nível de higiene, assim, bem... Putz... básico. Eu lembro que eu falei, putz, o que me aguarda, né, gente? Pelo amor de Deus. Oremos, vamos ver. Nem sabia se as minhas hosts estariam em casa, porque eu tentei ligar. E quando eu tinha 21 aninhos, gente, ligação internacional não era um negócio tranquilo, né? Então, você tinha que, dependendo do horário, dependendo da taxa, dependendo se a pessoa atendesse, elas não me atenderam, então eu fui sem conseguir falar com elas, e assim, vamos lá. Se elas não estiverem em casa, eu vou ficar para fora e esperar o pessoal chegar. E graças a Deus eu cheguei na casa, era uma casa ótima. As minhas hosts eram 2 filipinas. E filipino, para quem não conhece, tem exatamente essa carinha aqui. Então elas me amaram, porque eu parecia a filha delas. Mistura de japonês com índio, com, né, tudo isso aí. Essa miscigenação brasileira também transforma pessoas em filipinas. Tá, depois a gente vai revelar algumas coisas aí no final, né, Thaís? A gente vai falar sobre isso. Mas, então, e aí cheguei na casa delas, né, fui recebida, assim, como se fosse na minha própria casa, que elas eram uns amores, me receberam super bem, e naquele primeiro dia eu já falei assim, gente, eu deixei minha mala, saí para dar uma volta no bairro, e para ver a escola que eu ia estudar, inclusive tinham mais 2, 3 estudantes comigo na mesma casa, e elas criaram esse ambiente de parecer uma família. Então, quando a gente chegou, elas pediram para os meninos que já estavam ali na casa levar a gente até a escola onde a gente ia estudar, para a gente saber onde que era, tudo. Então, a gente foi por um passeio ali no primeiro dia, meus olhinhos já... Por quê? Cara, tudo funcionava. Transporte público funcionava. A gente andei na rua, assim... Nessa viagem, eu lembro que eu perdi o último ônibus que eu tinha que pegar para ir para casa. Eu tive que voltar uma parte do caminho a pé de madrugada. E ainda com aquela sensação de, ai meu Deus, de madrugada, tudo escuro, não vejo ninguém na rua, que perigo. E eu lembro que, assim, quando eu escutei um barulho, que eu fiquei com medo, que eu fiquei assim, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Vão me assaltar, vão me levar aqui, não sei de onde está vindo esse barulho. Quando o barulho chegou,
Era uma mãe com 2 crianças andando de patins pela rua, fazendo a maior farra de madrugada. Era isso, o barulho na rua. E aí eu lembro que eu falei, cara, né? Como, aonde isso acontece? De você poder andar de madrugada tranquilamente numa rua deserta, sem ninguém, e o perigo que aparece, porque você escuta o barulho, é uma mãe andando com 2 crianças na rua. E tudo ali, essa viagem para mim foi um divisor de águas, porque eu Sim. sempre tive a vontade, não sabia por quê. E quando eu fui para o Canadá, essa primeira experiência que eu tive de me sentir segura, de conseguir fazer tudo sozinha, de conhecer pessoas, me comunicar, foi aquela primeira coisa de, putz, consigo me virar sozinha. E aqui as coisas são muito fáceis. A gente se acostuma com coisas boas. Então, quando o transporte funciona, quando tudo é seguro, quando você consegue fazer tudo de uma maneira fácil, Sim. 2 dias já estava acostumada com aquilo. Eu acho que a venda, ela cai, assim. Ela cai dos nossos olhos quando a gente está acostumado com uma sociedade X, né? E a gente vem do mesmo lugar de São Bernardo. E você vê que, pô, São Bernardo é uma favela a cada 3, 4 quadras. Você tem um lugarzinho lá, Tem uma né? comunidade, tem um lugar que você já não se Tem um sente muito lugar mais seguro. doge, entendeu? Eu pego meus pais lá, eles moram no condomínio, para eles irem para uma padaria que tá a 150 metros do condomínio, é de carro. Por que você vai de carro? Porque você não se sente confortável Sim. andando lá, porque se você andar no seu bairro, você tem medo de ser assaltado. Então, assim, quando você vê esse tipo de coisa, aí você vê que você pode andar de transporte público. Uma coisa que o Canadá também, eu também fui muito cedo para o Canadá, tirou a venda dos meus olhos foi também por você ter um ambiente cosmopolita. Você poder conhecer um peruano, uma pessoa do Uzbequistão, outra pessoa, sabe? Você conhece a galera de tudo que é lugar e você está interagindo e você está enriquecendo culturalmente, que é uma parada que a gente não tem no Brasil. Né? Uhum. Claro que você tem o quê? Filhos de imigrantes, netos de imigrantes, bisnetos de imigrantes, mas a cultura em si, né? A gente não se prende mais à cultura nenhuma, todo mundo vira brasileiro no final. Então, toda essa questão, o que ela faz? Ela dá uma reviravolta na sua cabeça para te falar o quê? Cara, existem muitos outros lugares no mundo que você não tem que ficar trabalhando para ter segurança, para ter um carro, porque você vai se sentir também com medo de sair na rua. Se você pagar imposto, a coisa vai voltar. Então você sente que o Brasil é um sistema, infelizmente é difícil falar, mas é um sistema quebrado, é um sistema arcaico, em que as pessoas têm que trabalhar para tanto pagar imposto, quanto para pagar pelo que aquele imposto foi investido. Então, assim, você vive num dilema. Você fala, cara, eu tô aqui pagando um puta no imposto, né, para que a sociedade possa trabalhar para mim, mas você já paga imposto sabendo que a sociedade não paga. Sim. E aí, ao E mesmo você não tempo, vai ter os serviços que você está pagando, né? e você não vive em paz. Então, viver no Brasil já é uma parada assim, mas deixa eu falar, a pergunta clara aqui é a seguinte: você volta para o Brasil. 99% das pessoas que tiveram essa experiência de ver o que tem lá fora e voltar para o Brasil, elas têm aquele bichinho de falar, puta, ai, gostei tanto do Canadá. Aí, mas a maioria dessa galera faz o quê? Depois fica voltando pra Disney todo ano para tirar foto no Castelo da Cinderela. Ué, Qual foi a quando a diferença? opção é a gente voltar de férias, a gente também faz, né? Vou falar que eu fiquei um tempinho nessa aí, de já que não consigo chegar lá, todas as férias que eu conseguir, eu vou programar para viver uma experiência internacional, né? Viver uma coisa, viver por um momento aquela vida que eu gostaria de ter. Entendi. Então você voltou para o Brasil e falou, cara, gostei mesmo, eu vou continuar voltando, mas você era, né, uma adolescente chegando na fase adulta quando você fez esse intercâmbio. O que isso, assim, o que isso incentivou ou impactou a sua decisão de carreira? Porque eu acho que depois que você foi, você não voltou falando, cara, é possível trabalhar lá fora. Não, porque eu não tinha essa percepção ainda. A percepção que eu tinha era eu quero morar fora. Como que eu vou chegar nesse eu quero morar fora? Eu não sei.
E eu lembro que na época que eu fui, as minhas hosts também elas eram muito engraçadas, porque eu conversava com elas, né? Ai, eu descobri que eu não quero voltar mais, queria ficar aqui. E elas ficaram, ai, por que você não vem para cá fazer um curso? Ai, você pode vir para cá e, não sei, fazer a faculdade aqui, Faculdade. trancar a sua faculdade lá, passar para cá, não sei, verifica aí o que dá para você fazer. E muito caro, né, gente? Quando eu voltei, eu fui para muitas feiras de estudo internacional, de cursos e tal. Vamos ver, avaliar o currículo. Fui, avaliei meu currículo, verifiquei se eu conseguiria alguma bolsa para, Aí, né, ir vamos para a resumir aqui, ó. Holanda. Hashtag alegria de pobre dura pouco. Entendeu? Esse Exato. hashtag Quando eu fui alegria de nessas pobre dura feiras, o que eu pouco. descobri? Dá para você fazer, dá sim, se você tiver muito dinheiro. Porque geralmente você consegue vínculos com. Eu fazia uma faculdade, né? Fiz uma faculdade privada e faculdades particulares no geral, elas não têm tanto esses vínculos com faculdades grandes internacionais que você consegue, por exemplo, fazer esse processo acadêmico de o seu professor te indicar para um curso, uma pós-graduação, uma coisa, né, que o governo vai te ajudar, enfim, para você conseguir essas oportunidades internacionais. Eu não tinha isso, então, por ser uma faculdade particular, quando eu fazia a análise do meu currículo e as minhas possibilidades, eles falavam: olha, temos algumas faculdades interessantes para você, porém são todas privadas 30 também. mil E aí dólares você por precisa, ano. exato, você precisa, assim, um investimento por ano de uns 40, 50 mil dólares. Até a minha sobrinha, ela fez esse processo e aí ela aplicou para uma faculdade e aí o cara falou, olha, tô te dando 85% de bolsa nessa faculdade. Então agora vai ficar uma bagatela de 48 mil dólares por ano para você. Exato. Vai ser foda, Foi isso. Foi entendeu? basicamente isso que eu também tive. E outra, quando avaliava o currículo, eles falavam: olha, a gente vai ter que analisar o seu currículo, porque, por exemplo, eu até poderia continuar fazendo o mesmo curso, só que, sei Sim. lá, eu já tinha 2 anos de faculdade. Quando eles avaliavam o meu currículo, eles contavam praticamente 6 meses. Então, eu precisaria fazer, eu pensando, né? Se o meu curso são 4, 5 anos, eu já fiz 2, então vou ter que fazer mais 2, 3 anos no máximo. Não, acabava que eu tinha que fazer 4 ou 5 anos Sim. para conseguir concluir. Eu falei, gente, Não. impossível. Né? Não vai Hashtag ser. alegria de pobre dura pouco, foi lá, viu, não dava, não ia ter condição de fazer uma faculdade fora do Brasil, que é a primeira rota, né, que todo mundo olha. Pô, como que eu vou fazer essa faculdade? E muitas pessoas também, o que acontece? Elas conseguem uma bolsa, só que é acomodação, entendeu? Só acomodação ia Sim, ser tudo. realmente o dobro. Então, E o assim, aéreo, gente, tem um é, translado, você levar o dinheirinho de início para é se um manter bottleneck, lá. cara. É um bottleneck para todo mundo que vai para lá e volta. E eu acho que é por isso que muita gente que tem a oportunidade de conhecer o Canadá, Estados Unidos, os países que todo mundo vai, né? Quando ainda é jovem, quando você volta para o Brasil, você fala que não dá. A faculdade, começa a faculdade e a vida acontece. E Sim, aí, como foi? Você escolheu a faculdade de biomedicina, mas sim. sem nenhuma, assim, nem pensou que um dia você ia conseguir se Não. empregar nessa área. Porque foi bem antes, né? Quando eu escolhi a faculdade, foi realmente porque eu gostava muito da área da saúde, eu sempre gostei da área da saúde. Para mim, eram duas grandes áreas que eu gostava, então, biológicas e exatas, amava também. Eu Uhum. lembro quando eu prestei o vestibular, inclusive, eu prestei para engenharia, mas prestei para biomedicina, biologia, então foi coisa bem, né? Bem direcionada, só que não. E, enfim, consegui passar no curso de biomedicina, comecei o meu curso de biomedicina. Na época da faculdade ainda tinha muitas dúvidas referente Uhum. ao meu curso. Quando eu fiz essa viagem, que foi no meio do curso, basicamente, que eu fui para o Canadá, eu estava numa época, minha mãe sabe muito bem disso, porque ela pastou comigo nessa época. Eu estava numa época que eu estava assim, quer saber? Eu vou largar tudo, porque eu nem sei se é isso que eu quero. Eu gostei de ir lá para o Canadá, acho que eu vou largar tudo e vou começar, sei lá, Vou vou ser para babá. lá e vou dar de Vou ser louca. babá e vou lavar prato. Vou, exatamente. Comecei a pensar nisso. Mas acho que, sei lá, muita reza de mãe, né, gente? Reza de mãe faz muito resultado, traz muito resultado mesmo. Nesta minha descoberta, pós retornar e analisar, e aí, o que eu faço, o que eu não faço? Vou largar o curso, não vou largar o curso? Me veio, acho que, uma luz ali de não, vou continuar esse curso. Vou continuar esse curso e durante continuar esse curso, sei lá, eu vou dar um jeito de melhorar,
finalizar o meu inglês e procurar oportunidades ou de uma pós-graduação, dependendo, mas já pensando, vou começar a trabalhar, ganhar dinheiro para ver se eu consigo fazer uma pós-graduação fora. Então o sonho Ou sempre ficou lá. sempre ficou lá, ou entrar numa multinacional que vai me possibilitar talvez ter algum vislumbre de uma carreira internacional, porque se eu estou numa multinacional, provavelmente eu consigo um pouquinho mais de abertura. Então, vamos lá. E continuei, aí eu deixei o sonhinho ali guardado, porque eu sabia que tinha muito trabalho ainda para fazer, não ia ser um negócio rápido, e continuei fazendo o que eu podia fazer ali, o que eu tinha, trabalhando com a massinha que eu tinha na mão. Então, continuei a minha faculdade, continuei o curso de inglês, me formei, tudo, e fiz meu estágio obrigatório, e durante, né, o meu estágio obrigatório, nessa época, começaram os processos seletivos em algumas empresas. Eu tive a sorte que, um dia na faculdade, teve um convidado especial que veio falar de biomédicos e possíveis áreas de atuação, porque na minha época de biomedicina, a única área de atuação era laboratórios de análise clínica. Então, era isso que todo mundo queria, isso que todo mundo buscava. E veio uma pessoa, né, veio esse rapaz fazer a aula, era um ex-aluno, que veio falar de, bom, medical devices. Entrei numa área de medical devices e a minha empresa, ela abre vagas para estagiários e é uma área que vocês poderiam pensar caso vocês tenham interesse. Aí ele foi lá, falou um monte de coisa, de cardiologia, nem, né, a gente presta atenção, mas não entende o que que era, mas ele falou que, olha, estágio, tem possibilidade de estágio. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Deu plim. Opa, estágio numa multinacional, na empresas de medical devices? Legal, vou pesquisar um pouquinho disso daí. E, graças a Deus, ele também se comprometeu. Ele falou, se abrir o processo seletivo na minha empresa, eu informo a faculdade, porque vocês podem participar, né? Gostaria que vocês, quem tiver interesse, participasse. E ele realmente avisou. Na faculdade, eles colocaram a informação, né, da abertura do estágio na faculdade. Eu não sou muito boa em olhar quadro de avisos. E eu lembro que, na época, todos os meus amigos de faculdade também estavam procurando vagas de estágio, porque todo mundo estava desesperado para conseguir alguma coisa. Então, estava aquele mata-mata. Ninguém falava nada para ninguém quando surgia oportunidade de estágio. Aí a Thaís, besta, teve um dia que eu cheguei mais cedo na faculdade, fui, por um acaso, olhar o quadro de avisos, tinha lá, estágio Biotronic, tal, aplicações do dia X ao dia Y, estávamos no dia Y, era o último dia para aplicações. E aí eu lembro que eu olhei, peguei já o meu celular, liguei, eu queria me candidatar, não sei o quê, acabei de ver, infelizmente eu só vi hoje. E a moça da RH que me atendeu, ela falou, olha, você deu sorte, porque a gente até tinha encerrado o processo, que a gente já tinha marcado todos os horários disponíveis, porém hoje uma moça ligou, falando que ela não vai poder participar. Então, se você quiser participar, a gente tem uma vaga... Oi? Te coloco no lugar, tem mais uma vaga. Sim, eu tenho uma vaga, ó, depois de amanhã, X horas. Se você puder, vai ser esse dia. Claro, bora, é agora. E eu lembro que eu cheguei também na minha sala e falei, gente, não sei se vocês viram, o processo da Biotronic tá ali, ó, era até hoje para aplicar, e todo mundo assim, não, já apliquei. Eu também todo já mundo apliquei. Quietinho. E todo mundo quietinho. Olha só, banda de sem vergonha. Mas, enfim, legal. Fiz o processo, graças a Deus, passei. O rapaz que foi fazer a aula, né, que foi fazer a palestra na faculdade, virou o meu chefe, ele que me contratou, e nessas idas e vindas de vida profissional, ele me contratou, ele saiu da empresa e depois de uns 4, 5 anos, ele voltou para a empresa como meu chefe, então é uma história bem, bem legal. Falei que ele me contratou, se arrependeu, foi embora, mas depois ele repensou e falou, não, acho que ela deve ser legal, e voltou só para ser meu chefe de novo. Sim. Mas e aí, você entrou nessa empresa, então você não estava fazendo análises clínicas e tudo mais, que é normalmente para onde os biomédicos vão. Então você entrou numa área totalmente diferente, que era uma área, vamos colocar assim, né, não médica da biomedicina. Era uma área médica, só que uma área totalmente diferente, porque biomedicina é parte de análises clínicas, então é a parte mais laboratorial.
Sim. E essa área de medical devices já é mais a área de cardiologia, e era uma área que eu nunca tinha escutado falar, mas que na faculdade a gente teve um pouquinho de contato, de, olha, o biomédico, ele também pode trabalhar como, sei lá, assessorando em procedimentos, né? Atuando como especialistas de produto, para acompanhar procedimentos médicos, entender sobre o material que está sendo implantado ou utilizado nas cirurgias, e foi justamente essa área que eu entrei. Legal. Então, eu entrei como especialista de intervenção vascular, mas eu não sabia nada sobre isso. Durante o processo seletivo, que eu fui começando a entender um pouquinho mais, porque o processo seletivo, ele cobrou um pouquinho esse conhecimento de, estude sobre intervenção vascular e faça uma apresentação. Você vai ler um texto e fazer a interpretação, o que significa, qual que é a importância. Então, durante o processo seletivo, eles também foram dando um pouquinho mais de informação, né? O que é a área, como que vai ser, como que você vai atuar. Mas isso tudo era para fazer o estágio, que também era um estágio obrigatório, porém era um estágio remunerado, e era um estágio que eles te passavam todo o conhecimento que você precisaria, porque eles iam te formar para você depois atuar como um especialista de produto nessa área de intervenção vascular. Então, foi um ganha-ganha. Então, eu tinha um estágio remunerado e que eles iam me ensinar muito. Você já viu aí, por exemplo, então você entra numa multinacional, mas claro, atuar em nível regional, mas você já começou a ver alguma coisa, já começou a ter algum contato com a matriz ou com a galera de fora? Você já começou a ver, tipo, um movimento? Você era muito nova, muito jovem ainda, né, quando você entrou. Quantos anos você tinha? 22. 22. Não, então, 22, 23. 22, já para você, já para a gente começar a fazer a ponte, né, dessa questão de carreira internacional, porque a gente já está, já 36 minutos aqui, mega história. Vamos começar a fazer essa ponte para a sua carreira internacional. Como que foi que começou essa questão? Entrou na multinacional, e aí? A entrada na multinacional já tinha essa ideia ali no background, né, na minha cabeça de... Plantada, mas ela não tinha brotado ainda. Entrar numa multinacional vai me trazer oportunidades. Então, quando eu entrei, a gente tinha, né, o estágio obrigatório, e durante a fase inicial do nosso estágio, como tiveram algumas mudanças em quem que ia acompanhar o nosso estágio, teve uma época que a gente ficou um pouquinho sem ter muito contato, quem que ia ensinar o conteúdo para a gente, passaram alguns contatos da matriz para a gente referente aos treinamentos. E eu falo para a gente porque eu entrei junto com uma colega, inclusive uma colega de faculdade. Entramos as duas como estagiárias, e a gente compartilhou muito conhecimento ali durante o estágio, e a gente também trocava essas figurinhas de, eu vou mandar um e-mail. Como eles abriram acesso aos e-mails dos especialistas da matriz, o pessoal responsável da matriz pelos treinamentos, quando a gente tinha dúvida, a nossa diversão era fazer os e-mails para mandar para o pessoal e tirar as dúvidas, né? Então a gente ficava ali conversando com o pessoal, toda oportunidade que a gente tinha, a gente mandava e-mail, pedia informação, não ligava, porque não era tão comum, mas a gente mandava muito e-mail para até se fazer vista e para receber mesmo informação. Então, a gente tinha, durante essa fase de estágio, eu já comecei a criar alguns contatos, relacionamentos ali de pedir informação, eles sabiam quem eu era. Infelizmente, nessa fase de início, hoje é muito comum nas empresas, quando eles te contratam, eles te mandam para a matriz, para você fazer os treinamentos, receber o treinamento com, né, o pessoal da matriz, e você ter o conhecimento todo, fazer as provas, testes, para ver se você realmente entendeu e assimilou tudo. Na época que a gente começou, esse processo foi um pouquinho mais demorado, que eu fiz o meu estágio, comecei a atuar, eu só tive esse treinamento com a matriz, com os especialistas da matriz, depois de 3, 4 anos de empresa. Então, quando eu fiz o treinamento, a maioria do conteúdo eu já sabia. Era mais realmente para... O treinamento, eles te mandaram para lá? Me mandaram para a matriz. Depois de 3, 4 anos de empresa, aí eles me mandaram para lá, e eu finalmente conheci todas essas pessoas que eu já mandava e-mail, conhecia online, pela empresa, conheci quando eu cheguei lá, e todos eles já me conheciam, porque... Novamente, durante o treinamento, todo mundo se apresenta, todo mundo, meu nome é fulano, tô há 1 semana, tô há 1 mês, comecei faz 2 meses. Anos. E aí, meu nome é Thaís, Brasil, 4 anos já na empresa. Então,
todo mundo já me conhecia e foi uma coisa que eu fiz porque eu realmente gostava de querer manter contato com essas pessoas, querer Sim. conhecer o pessoal da matriz, porque meu olhinho já brilhava, né? Opa, o pessoal da matriz são os bambambãs, eles que mais sabem do produto, eles que estão na parte de desenvolvimento, eles que eu preciso contatar quando eu tenho alguma dúvida. Então, é bom eu criar este relacionamento. Então, toda oportunidade que eu tinha, eu usava. Fast forward. Fechou, construiu sua carreira no Brasil. Isso aí você tinha 23 anos, tá? Você se expatriou com 35. O Sim. que aconteceu? E isso a gente vai falar em uns 2, 3 minutos. O que aconteceu nesse meio tempo? Para sua carreira internacional? O que aconteceu? A vida, né? Porque você viu que, assim, existia a possibilidade, você viu, teve algum brasileiro que conseguiu se expatriar da sua empresa? Ou não? Nesta época que eu comecei a tentar me expatriar, não conhecia. Durante o processo, sim, tivemos um caso na empresa, que acho que, sei lá, em 2015, 2014, 2015, tivemos um profissional, mas um profissional sênior da minha empresa, que conseguiu uma vaga na matriz, e ele era, né, tinha o passaporte americano, também já tinha o inglês, tinha muito tempo de casa, conhecia muito tecnicamente do produto, e ele conseguiu. Ele foi para a matriz, mas ele foi como expatriado e era por um tempo específico, né? Foi por 2 anos e voltou. Mas daí, com aquilo, eu falei, opa, realmente tem jeito. Mas antes mesmo dele ir, eu já tinha começado a ver as minhas possibilidades de, eu queria tanto, não tem uma possibilidade. Então, eu já tinha conversado com o pessoal da minha empresa no Brasil, que eu tinha essa vontade de, né, ter uma experiência internacional. Conversei, conforme eu fui fazendo contatos na matriz, eu tive sorte de ter os contatos certos, então eu conheci, por exemplo, o VP da minha área, não só conheci os VPs durante o meu tempo na empresa, e eu conversava muito com eles, porque eles vinham para congressos, quando a gente tinha congressos no Brasil, eles vinham, e aí eu tentava ali negociar, não tem como fazer alguma coisa, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu consegui, que eu pensei, agora vai, foi que eu comecei a cavucar, que eu queria uma oportunidade internacional, alinhei com o VP, conversei com o VP também, o nosso responsável do Brasil, que eles iam tentar para mim um estágio, que eu fosse 6 meses, ficar ali fazendo um estágio, mas que eu iria voltar para o Brasil, era só temporário. Eu falei, ótimo, porque pelo menos eu vou ter uma experiência internacional. Então vamos lá, começamos daí. Só que por várias coisas, assim, a vida vai acontecendo, né, gente? Então, a primeira vez que eu tentei isso, a minha colega de trabalho, ela engravidou. Na época que eu estava ali para falar, olha, ela vai fazer o estágio, mas é temporário, vai 6 meses e volta. Eu precisava que tivesse uma pessoa para segurar as barras no Brasil. E aí não tive. Ela engravidou e aí falaram para mim, então não vai dar certo, né? Porque você vai precisar ficar para cobrir ela. Então, E você não pensou em aplicar para outras vagas? Porque assim, a sua área não é uma área regulamentada, né? O que você faz, você não precisa assinar como tal, né? Porque você está nos bastidores, né? Não, porque eu não fiz o tradicional, né? De análise de biomedicina. Então, você poderia muito bem aplicar para outras empresas em outros lugares. Nessa área de especialista de produto, treinamento, marketing, sim, poderia. Aplicou? Não pensei. Honestamente, não pensei. Eu realmente, eu me agarrei a esta coisa de, não, a minha empresa vai me dar essa oportunidade. Um dia vai dar certo. E vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. Eu pensei que era essa oportunidade que ia dar certo, não deu. Após essa tentativa, eu tive várias outras tentativas de, vamos lá, aparecia uma vaga, eu me candidatei, logicamente, alinhando com todo mundo, alinhei com a minha equipe local, meu chefe, toda a diretoria, eles estavam cientes que eu tinha esse interesse de ter essa oportunidade internacional, e
quando surgiam vagas que tinham meu perfil, eu aplicava, fazia os processos seletivos, só que sempre tinha alguma coisinha ali no meio, porque, o passaporte europeu que você não tem, é muito difícil para expatriar o pessoal que não tem passaporte europeu, porque a matriz da minha empresa tinha 2 matrizes, mas a da minha área que eu já trabalhava é Suíça. E Suíça realmente tem um sistema muito complicado para eles trazerem pessoas que não são do continente europeu, eles precisam esperar, deixar a vaga aberta por mais de 6 meses, comprovar que não achou ninguém. Então, é um processo um pouco mais complicado. E todas as vezes que eu tentei esse processo seletivo, barrava em alguma coisa que não ia para frente. Então, foram Quantos processos seletivos você acha que você passou? Quantos Processos que eu participei? Não, quantas vagas você acha que você aplicou na empresa nesse tempo? Eu apliquei para tentei umas 5 vagas. Umas 5 vagas. E aí, pô, não ia. E aí você estava adequada a viver uma vida toda no Brasil? Ou você teve algum momento que você falou, cara, desisto? Teve. Eu tive, não que eu desisto, né? Não foi assim, desisto, não vou tentar isso. Mas teve um momento na minha vida que eu, sei lá, que eu sosseguei. Eu falei, talvez eu vou começar a minha vida aqui no Brasil. Sim, começar a minha vida de ter a minha família, enfim, casar, ter filhos por aqui. E se aparecer a oportunidade lá para frente, eu estou aberta, mas não vou focar só nisso. Teve um momento que eu falei assim, eu acho que não é. Talvez não seja agora, talvez não seja o plano. Dei os meus passinhos para trás, relaxei, vou entregar o que eu consigo entregar na função que eu estou. Sim. E vamos ver o que dá, mas muito disso porque, sei lá, a vida acontece, tem épocas da nossa vida que a vida acontece. Então, quando você começa a achar um pouquinho de conforto, tem um relacionamento estável, começa a morar junto com uma pessoa, começa a planejar, né, constituir família e essas coisas. Entrou como primeiro plano na minha vida, enfim, focar na minha vida pessoal, então ter uma família e ficou em segundo plano a carreira internacional. Então, eu cheguei, não que eu desisti, mas ficou em segundo plano durante um tempo para mim. E o que mudou? Mudou quando o meu primeiro plano já não tinha mais nenhuma, já não tinha mais essa possibilidade, né? Família. Aí eu voltei a focar no que eu tinha, que era o meu foco antes. Então, quando eu perdi o primeiro plano então quer dizer que todo aquele plano de família, de, né, sei lá, me estabelecer ali, ter uma família, casar, ter filhos, não é o plano agora, então saiu um pouquinho do foco e nessas épocas, nessas horas, Brasil, eu acho. Não é no Brasil que eu quero abrir essa próxima fase da minha vida. Na verdade, não foi nem isso, não foi não é no Brasil que eu quero isso, foi basicamente assim, eu tinha 2 grandes planos na mão, e como eu falei, eu tinha deixado em segundo plano, porque o primeiro parecia que era mais palpável para mim, acho que é isso, né, acho que achei o caminho, vai ser isso. Quando eu vi que não era, a única outra coisa que eu tinha na mão, e que era uma coisa que eu conseguiria fazer por mim, era voltar para esse meu antigo sonho. Não antigo, esse meu sonho de sempre, que era a minha carreira internacional, trabalhar para realmente conseguir aquilo. Eu falei, bom, se eu sempre quis uma carreira internacional, morar fora do Brasil, é agora ou nunca. Porque agora só tem eu, agora sou eu dependendo de mim mesma, e lógico, com o apoio da minha família, que eu já tinha há muito tempo, porque de todo esse processo, minha família estava bem ciente que eu queria viver uma vida internacional, que eu queria essa experiência. Então, sempre me apoiaram demais, né? Minha irmã, minha mãe, minha família inteira, meu pai, todos, tios, tias, primos. Então, sempre tive muito apoio. Um primo meu, especificamente, sempre me cobrou muito, não só me apoiou, como me dava uns chutes na bunda, porque, vamos lá, né? Quer uma carreira internacional? Caramba! Tem tanta experiência, já está feita, tem tanta... Esqueci a palavra. Esqueci a palavra, mas uma pessoa que promete demais, que tem tanta... Esqueci. Vamos perguntar pro seu primo, Mas foi uma palavra que o meu primo falou. Nossa, eu fico muito triste de ver
que tem tanta possibilidade, você poderia fazer tanto Acho que é mais potencial, né? potencial, Acho que essa exatamente. que é a palavra. Você tem tanto potencial que você poderia aproveitar, usar de uma outra forma. É muito triste de ver uma pessoa com tanto potencial não fazendo o que poderia fazer. E aí, enfim, aí chegou, né, a minha hora da estrela de, ok, é isso que eu tenho, é esse o meu potencial Sim. e agora é agora ou nunca. Eu vou fazer, vou cair de cabeça, não sei como, mas isso vai ter que rolar. Não sei como vai rolar, mas vai ter que rolar. E aí agarrei com mãos, unhas, dentes, pé, agarrei com o corpo inteiro. Falei, é isso. E foi. E fui. E, na verdade, apareceu uma oportunidade totalmente diferente. Então, como eu falei, eu fiz vários processos, mas para Suíça, a matriz da minha empresa na Suíça. E aí, um dia eu estava ali olhando LinkedIn e, né, veio ali uma vaga na Alemanha. Eu falei, na Alemanha eu nunca tentei. E era uma vaga numa área diferente. E nesse estágio da minha vida, eu estava pensando, bom, eu poderia mudar de área, não fazer a mesma coisa, né? Não seguir com Sim. as mesmas coisas que eu já sei, mas talvez combinar um pouquinho, coisa que não jogar tudo fora, toda a experiência que eu tenho, mas ver alguma coisa a mais que eu possa fazer e agregar a minha experiência nesse novo role, nesse novo papel. E apareceu essa oportunidade de treinamento de vendas. E era uma área que é uma área que era muito nova na minha empresa, que eu tinha participado de alguns dos Não é, treinamentos, achei super legal. não é que eu, né, que eu já conheço a sua história, mas acho que alguma coisa aconteceu antes dessa vaga da Alemanha, não aconteceu, não? O quê? Não sei. Alguma coisa voltada para Portugal, Ah, alguma é verdade. coisa Nossa, aconteceu antes dessa vaga da Alemanha. Não, gente, é verdade. alguma Mais uma coisa. das coisas, né? Que eu falo que a vida acontece, tem coisas que tivemos sim. Eu tive um processo, né? Uma possibilidade. Novamente, contatos, coisas que acontecem assim que você não explica. Voltei de uma viagem internacional, porque, como eu falei, eu gostava muito de passar férias. Minhas férias eu sempre programei para aproveitar as minhas viagens internacionais e viver Sim. por um momentinho aquela vida que eu queria ter. Então, eu estava na minha viagem internacional, visitando meu primo, final de ano, passei final de ano na França, tal, voltei de viagem e voltei com aquele bichinho na barriga, porque toda vez que eu volto de viagem, eu volto com aquele bichinho de, eu quero achar um jeito de não ter que voltar. E voltei da viagem, fiquei com aquele bichinho na barriga, de repente recebo uma ligação de uma colega que trabalhou comigo e que trabalhava em Portugal. Então, não sei se você tem interesse, mas abriu uma vaga aqui e eu pensei em te indicar, porque eu sei que você tem vontade de trabalhar Lá fora fora. e pode ser uma abertura, né? Não, não é na matriz da empresa, mas é aqui em Portugal, já é um pulinho, já está no continente europeu. E aí eu falei, gente, é isso, né? Caiu, meu Deus do céu, é isso, vai ser este processo, depois de muito processo, não vamos ter tempo para falar aqui, porque foi muita Sim. coisa, muitos altos e baixos, deu certo o processo, comprei minha passagem, fui para Portugal, porque a última semana que essa minha colega tinha era a semana que eu ia entender mais ou menos como era o trabalho, porque eu ia basicamente trabalhar na mesma posição que ela. Então, eu fui lá para entender como que era o trabalho, conhecer a empresa, conhecer os colegas, tudo, porque o plano era: vou uma semana, entendo tudo, Ou volto para seja, o você recebeu Brasil. oferta, Já tinha oferta, assinou oferta. não tinha assinado ainda, não tinha Tá. assinado ainda, porque eu ia assinar durante esse próximo mês. Então, eu fui para lá uma semana para entender o trabalho, eu voltaria para o Brasil, ficaria cumprindo meu aviso prévio de um. Aviso prévio? É, né? Aviso prévio de um mês, e enquanto fazia essa documentação de, ok, assina contrato, finaliza tudo no Brasil, para depois voltar a Portugal e começar de fato o trabalho. Eu voltei de Portugal dia 14 de março de 2020. E para quem não lembra, ou né, vocês devem se lembrar o que aconteceu em 2020, na semana que eu, né, na segunda-feira, pós o final de semana que eu voltei, lockdown, Explodiu a pandemia. lockdown, geral.
Europa, Brasil, tudo fechou e tudo fechou, tudo se encerrou, inclusive A tua essa oportunidade. oportunidade. Chorou, 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 recuperou, legal. A pandemia passou. Depois que a pandemia passou, mesmo né, tomou várias derrotas aí ao longo dos últimos 10 anos, que não foi só uma, não. Não. Foram várias derrotas aí ao longo dos 10 anos. Tentou se adaptar ao Brasil, não rolou. Tentou se adaptar a uma vida, não rolou. E você ainda teve força para continuar lutando. E aí você falou, cara, é agora ou nunca, que você voltou a procurar dentro da empresa por uma posição e que você encontrou depois ali em 2022 essa posição para Berlim. E aí? Exato. E assim, e não foi. Hoje eu percebo que não foi só uma história de várias derrotas, né? Várias derrotas e a gente persistindo e continuando no processo. Foram muitas oportunidades também, porque durante todo esse processo, hoje eu vejo que eu conheci tantas pessoas, e não que eu conheci as pessoas já pensando que no futuro elas me ajudariam, mas hoje, na posição que eu estou e tudo o que está acontecendo, né, hoje no trabalho que eu estou, enfim, em tudo nas oportunidades que eu tenho dentro da empresa, muitas dessas pessoas que eu conheci, e que eu conheci quando entraram na empresa há 10 anos atrás, tá? E que eu construí um relacionamento com elas, elas estão hoje em papéis como VP, diretores de áreas, e que só me ajudam cada vez mais e que realmente me fazem ver que, cara, eu estou exatamente onde eu deveria Onde estar, você deveria estar? no momento que eu deveria estar, porque lá atrás, provavelmente eu não teria esse apoio e esses relacionamentos, esse apoio, essa rede de interação que eu tenho hoje e que me faz ver como é possível, sim, trabalhar em equipe, porque tem pessoas que eu conheci que eu fui construindo, né, relacionamento durante a minha carreira na empresa, que hoje estão em papéis, que a gente tem um nível de troca, que a gente consegue realmente trabalhar para mudança e trabalhar para um change management, que no passado acho que eu não teria essa possibilidade. E provavelmente eu não teria a estrutura para, inclusive, me segurar numa posição, porque hoje a gente sabe que, inclusive, na Europa, a gente está com muita reestruturação, a economia, inclusive Sim. na Europa, não está boa. Então, a gente vê muita reestruturação das empresas. Eu passei por isso no Brasil, estamos passando por aqui também. E o que Vamos faz a pegar essa diferença? chave, Tutu. Vamos lá. Vamos pegar essa chave agora, essa chave de fazer o quê? Chegou, começou, viu essa vaga para Berlim, falou, cara, vou aplicar. Foi lá, aplicou para essa vaga para Berlim, e aí? O que rolou? Apliquei, fiz primeira entrevista com a RH, ótimo. Fiz a entrevista com o gestor da vaga, que eu já conhecia, então era um plus, conhecia a gestora da vaga, mas não conhecia de ter relacionamento. Eu sabia quem ela era, ela também sabia quem eu era. Então conversamos, porque ela até, eu lembro que quando eu apliquei, ela entrou em contato comigo para falar: é isso mesmo? Que você é de uma área totalmente diferente. E não que eu não queira a sua aplicação, mas eu quero entender qual a motivação. Sim. Então, ela fez essa conversa comigo também, uma conversa informal, só para entender se era isso mesmo ou não. Aí eu fiz a aplicação oficial, né? Mandei toda a documentação, fiz tudo bonitinho conforme a regra, porque eu passei pelo mesmo processo como se eu fosse uma externa, passei Sim. pelo mesmo processo como todos. E aí marcaram a entrevista, que era a gestora da vaga, o diretor dela e algumas outras pessoas convidadas, porque seria uma vaga de atuação global. Vamos dar o fast forward, que a gente tem exatamente 18 minutos. Tá bom. Aconteceu a entrevista. Sim. Deu certo ou não? Não deu certo. Não deu certo, porém foi muito bom porque ela me deu feedback de, olha, infelizmente a gente está procurando um perfil diferente, pessoa que já tem experiência nessa área, então por enquanto é não, mas pode ser que se você trabalhar para conseguir um pouquinho mais de experiência nessa área,
que a gente precisa, pode ser que no futuro apareça alguma outra coisa. Então, eu queria te dar esse feedback para você saber o que você precisa trabalhar para conseguir essa vaga. Engoliu o choro. Engoli o choro e falei, ok, eu sei que eu preciso, então, ganhar mais experiência em outras áreas. Fechou. E aí? E aí eu tentei conversar, inclusive, com o meu chefe, porque ele sabia de todo o processo, sabia que eu tinha passado. Tentei conversar com ele de, será que eu consigo ter essa interação, de entrar, né, começar a trabalhar com outras áreas e atuar um pouquinho mais nessas áreas para ganhar mais experiência. Só que na época era uma coisa assim, olha, já tem muita coisa para você fazer na posição que você está. Então não tem como você ficar fazendo um pouquinho dos dois. Se você tiver tempo, você tenta fazer o que você consegue. E foi isso que eu entrei nesse modo de, ok, então vou trabalhar com o que eu tenho. E aí? E esqueci dessa posição. Porque eu falei, não deu certo, então não deu certo. E eis que, depois de acho que uns 3 meses, meu chefe me liga. Aí, lembra daquela posição que você aplicou? Lembro. Então, você passou. Eu falei, hã? Não. Uma reunião, meu chefe e hoje o country manager do meu país, os dois ali numa reunião. Aquela vaga lá, você passou. E eu aqui. Não, eu recebi a confirmação que eu não tinha passado. Assim, se fosse só o meu chefe na reunião, eu até ia falar assim, nossa, tá brincando, brincadeira de mau gosto, né? Tudo bem, te conheço. Mas estava o meu chefe e o country manager, os dois falando, não, então você passou. Inclusive, eles entraram em contato com a gente agora vai fazer um processo para, né, entender, fazer essa transição tranquila entre você sair daqui para lá. E tudo casou, assim, muito certo, porque eu tive uma transição realmente tranquila, foram 6 meses de transição. Durante essa transição, eu tive essa interação com a equipe de vendas, que era uma coisa que eu precisaria ter um pouquinho mais de experiência para assumir a vaga que eu estou hoje, e tudo isso, eles sincronizaram ali a matriz da minha empresa com a nossa filial ali, América Latina. Não, mas peraí, o que mudou? O que mudou? Como assim você passou? Tá aí. Olha, quando eu recebi a notícia, foi assim, então, você passou, e até porque quando a gente analisou o perfil das pessoas que aplicaram para a vaga, sempre faltou alguma coisa, faltava alguma coisa. Por exemplo, tinham pessoas que tinham a experiência em vendas, porém não tinha experiência com treinamento, não tinha experiência em trabalhar na empresa, na área da saúde, não conheciam os devices, era de uma área totalmente diferente. Então, a resposta que eu recebi buscamos um perfil bem específico, porque é a área da saúde, sim, experiência com treinamento, experiência em vendas, parari, parará. Não encontramos. E você é o perfil que mais completa o que a gente precisa. Porém, você não tem esse background de vendas, mas é só o background de vendas que você não tem. Então, para a gente é muito mais fácil a gente te passar esse background do que ensinar treinamento, a área médica, como funciona, quais são os produtos. Você acha que, por fim, toda essa... Quantos anos de empresa você tinha? 13 anos. Você acha que os contatos que você tinha te ajudaram a conspirar? Podem ter conseguido falar com ela, com a gestora, todos os contatos que você tinha podem ter te ajudado Foi tudo, porque uma das coisas que também eu me lembro do processo, a gestora da vaga, ela me falou que, olha, o seu chefe é uma das pessoas que eu mais aprecio dentro da empresa, porque eu gosto do jeito que ele trabalha, eu gosto do jeito que ele toca a equipe, eu acredito no trabalho dele. E ele te apoia também. E ele me apoiava. E muitas das pessoas, a visibilidade da equipe Latam sempre foi muito boa, porque é uma equipe muito boa para trabalhar, tudo que é um alinhamento muito bom com a nossa matriz. Então, toda a organização Latam, Brasil, tem muitos pontos, né? Eles são muito apreciados pela matriz da minha empresa, e todos eles me apoiando, plus. Foi uma animal. Foi tudo. Foi a combinação do todo. Então, animal. Nada a gente consegue sozinho. Não é tipo, eu sou capaz sozinho. Logicamente, a gente tem todas as ferramentas, mas é uma rede de coisas, é muita coisa
que te faz estar no lugar certo, porque depende das pessoas certas, oportunidades certas, vivência, experiência, é uma combinação de tudo. Então, eu não estaria aqui hoje se não fosse Por tudo toda isso. essa. Agora, se você, ó, a gente já vai entrar então agora, porque eu tenho literalmente 5 minutos. Desculpa, eu falo muito, gente. Não, a gente tá indo pelo processo inteiro. Se você pudesse falar com a Thaís lá atrás, e você pudesse falar para ela, mandar uma mensagem só para ela, aquela Thaís de 21 anos, que tinha começado esse processo de carreira internacional, o que você falaria para ela? O que eu falaria para ela? Enquanto você vai pensando, eu acho que chegou o momento da revelação. Ok. Eu acho que chegou o momento da revelação. Todo mundo que está assistindo o podcast até agora já sabe da sua história, já sabe de tudo que aconteceu. E a Thaís, ela fez alguma menção, né, de que durante esse processo dela, né, teve um primo dela que sempre falava para ela, olha, você não está vivendo a capacidade, né? Você não está vivendo a altura da sua capacidade. Você tem que trabalhar nisso, você tem que priorizar isso. Mas que cara chato, né? E quem que é esse seu primo? Cara, um cara chamado aí Vini Zamperlini, conhece? Não, e vou falar, me doeu, eu lembro até hoje quando você falou, que é triste de ver que você tem tanto potencial. Pessoal, essa aqui é minha prima mais velha, tá? Aqui Essa aqui pra é minha prima 4 meses mais velha do que bom. eu. 4 meses mais velha do que eu. Já tomou Eu sei, muita gente, parece 5 porrada. anos mais nova, mas Já tomou muita porrada. A gente vem compartilhando a nossa vida aí por todo esse tempo. E assim, amém. são poucas pessoas que seguem o mesmo direcionamento que a gente, que tem esse sonho, que querem permanecer nesse sonho. A Thaís é a minha única prima que me visitou em todas as casas que eu morei aqui fora. Assim, é prima irmã, e a gente, para mim, hoje o podcast, infelizmente, eu queria passar 2 horas aqui para contar essa história, mas é um podcast de muita alegria para mim, porque foi há muitos trancos que ela conseguiu se empregar internacionalmente, ainda com menos, né? A gente não vem de família rica, mas a Thaís ainda teve menos estrutura do que eu tive para chegar até onde ela chegou. Então a família inteira está celebrando, ela está celebrando. Não foi fácil, né? Não foi fácil você chegar nesse seu primeiro emprego internacional. Foram muitas batalhas que você travou, muitas você perdeu, mas você ganhou a guerra. Você ganhou a guerra porque você chegou bem empregada, está em Berlim, está na sua empresa por meio de todos esses contatos que você fez na sua vida inteira, e é um motivo para a gente celebrar. Mas eu quero ainda fazer essa pergunta. Se você tivesse que falar com a Thaís lá atrás, o que você diria para ela? Olha, eu pensei, não tive coisas bonitas assim, não. Mas, cara, Siga o mesmo trajeto? aproveite o caminho, fazendo, assim, aproveitando do jeito que você está aproveitando, as oportunidades do jeito que você aproveita. Porque eu me lembro quando eu tentei a primeira vez, um dos processos que eu lembro que não deu certo, eu falei, se eu soubesse pelo menos, que sei lá, daqui 10 anos, se eu soubesse um pouquinho do futuro, eu soubesse que daqui 10 anos vai dar certo, eu ia aproveitar muito mais de boa essa trajetória, porque eu ia falar, ok, então até 10 anos eu não vou ter muito o que fazer, mas eu vou aproveitar o caminho. Mal eu sabia que foi exatamente mais ou menos isso. E o que você diria para todo profissional de biomedicina que está buscando essa carreira internacional? O que eu diria? Eu diria que busque mesmo, porque é totalmente possível. E que a gente, logicamente, né? É facinho? Eu saio da faculdade e já consigo uma vaga internacional? Não sei. Dependendo de onde você entra, os caminhos que você escolhe, pode ser que seja possível. Para profissionais de qualquer área, na verdade, tudo é possível. A gente só precisa entender o caminho. E às vezes o caminho ele pode ser mais demorado do que você gostaria. O meu, por exemplo, foi. E não quer dizer que, putz, desanima a entrega. Não, desiste que é melhor você ficar onde você está. Não, se é uma coisa que você quer, estrutura. É muito jogo mental de você entender que às vezes o jogo é esperar, o jogo é você aceitar um pouquinho ali a situação onde você está, mas nunca deixar de lado
ir batalhando aos poucos para você chegar lá. E, gente, quando você quer e você se propõe, as coisas, elas acontecem. Até quando você acha que, acho que não vai dar mais, talvez não seja a hora, de repente você recebe uma ligação de, não deu certo, mas na verdade deu. Não passou, mas agora passou. Eu acho o seguinte, quando a gente faz a nossa parte, e a gente faz da melhor maneira possível, o universo conspira. Não é quando a gente quer alguma coisa. O pessoal fala, quando a gente quer, o universo conspira. Não, não, não. Quando a gente quer e quando a gente faz a nossa parte, o universo conspira, ele conspirou, e sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Você estava preparada para quando a oportunidade chegar. Então, todos te celebramos, da família inteira. A galera toda aqui vai celebrar você também. Todo mundo de biomedicina, coloca esse seu nome aí, Thaís Yoshimura. Pode encontrar no LinkedIn, pode ver qual foi a trajetória dela. Foi uma trajetória longa, mas ela chegou na expatriação dela. Tá? Beijo para você. Obrigado por participar do nosso podcast e nos encontramos logo mais em agosto. Nos encontramos. Um beijo para vocês. Beijo, beijo.